O que você está vendo é uma rede de novas ferrovias de alta velocidade atualmente em construção por toda a África. Isso será chamado de Rede Africana Integrada de Trens de Alta Velocidade e transformará a África como conhecemos. Esse mega empreendimento terá corredores ferroviários de leste a oeste e norte a sul, ligando grandes cidades e conectando países sem saída para o mar a portos costeiros. Esse sistema ferroviário africano seria muito mais longo que o dos vizinhos europeus ao norte, e reflete uma tendência mais ampla de rápida expansão econômica africana, enquanto a economia europeia está estagnada e, em alguns casos, até mesmo em colapso. Crescimento quase nulo na zona do euro, com retrocessos em certos países. Bem, a África avançou muito economicamente nos últimos 10 anos. Antes de falarmos do declínio econômico da Europa, por que a África cresce tão rapidamente? E melhor ainda, como a África, um país com relativamente pouca infraestrutura, conseguiria realizar um mega projeto tão grande? Bem, esse projeto de longo prazo será concluído em diferentes fases. Primeiro, as ferrovias piloto aceleradas, que vão conectar a cidade portuária de Dar es Salaam, na Tanzânia, à capital Dodoma, e depois seguirão para os países de Burundi, Ruanda e Uganda. Além disso, na Namíbia será construída uma ferrovia começando na cidade portuária de Walvis Bay, indo para o interior e conectando-se à capital Windhoek, antes de entrar em Botsuana e depois em Joanesburgo. Na África do Sul, conectar essas cidades e países entre si é visto como o passo inicial mais importante e tem sido priorizado. Sendo parte da fase piloto acelerada, a fase 2, que é a fase piloto padrão, representa um grande avanço. As ferrovias nesta fase vão conectar muitas das principais cidades portuárias africanas às suas cidades capitais e até mesmo a outros países sem saída para o mar. Uma das ferrovias mais ambiciosas nesta fase piloto é a ferrovia que conecta Alexandria, no Mediterrâneo, à capital do Egito, Cairo, e depois se estendendo até Assuã, antes de entrar no Sudão e parar na capital Khartoum. Atualmente, poucos países africanos têm capitais próximas às cidades portuárias. Essas capitais africanas também não possuem ferrovias diretas ou rotas de transporte para suas principais cidades portuárias. Conexões sólidas entre capitais e portos são essenciais para impulsionar o comércio e o desenvolvimento econômico. Esse projeto piloto seria um grande avanço na ligação das capitais às cidades portuárias. E se der certo, a África entrará na terceira fase do seu plano integrado de trens de alta velocidade. Essa terceira fase está prevista para ser concluída até 2033 e vai conectar muitos dos países sem litoral da África a cidades portuárias em outros países. Países africanos sem litoral costumam ser mais pobres e economicamente desfavorecidos que os costeiros. Alguns dos países mais pobres da África, como Chad, Níger e Malawi, são todos sem litoral e dependem fortemente da agricultura, mas não têm fácil acesso às rotas globais de comércio. Esses países sem litoral precisam depender dos países costeiros da África para ter acesso aos oceanos e ao mar Mediterrâneo. Se países costeiros enfrentarem instabilidade política ou desafios econômicos, isso afeta diretamente a capacidade dos países sem litoral de acessar rotas globais de comércio. Essa fase 3, que está prevista para ser concluída até 2033, é certamente ambiciosa, já que incluiria a construção de 35.828 km de ferrovia. A Europa tem cerca de 20.000 km de ferrovias de alta velocidade. O plano ambicioso da África para 2033 quase dobraria esse total. Algumas dessas linhas cruzariam as regiões mais quentes da África, como o deserto do Saara, onde é quase impossível viver ou construir uma rede de trens de alta velocidade. Uma dessas linhas se estenderia de Argel e Argélia e seguiria para o sul através do deserto do Saara, antes de chegar ao oásis no meio do deserto conhecido como Insala. E então ela cruzaria para o extremamente pobre Níger, antes de atravessar para a Nigéria e se conectar até a próspera cidade de Lagos. Esse exemplo específico de conectar comunidades do deserto no Níger e na Argélia com o polo em expansão de Lagos, localizado no Oceano Atlântico, seria extremamente benéfico para essas comunidades sem acesso ao mar. Então, se avançarmos para a fase 4 deste projeto, prevista para ser concluída até 2043, isso incluirá mais 14.547 km de ferrovia de alta velocidade. Alguns benefícios desta fase vão conectar muitas cidades costeiras da costa oeste da África, que cresce rapidamente desde Alexandria, no Egito. Você poderá viajar de trem de alta velocidade ao longo da costa da África, até a cidade portuária de Douala, em Camarões. Além disso, a cidade do Cabo, na África do Sul, ficará mais acessível para outros países do sul da África, e é um dos países mais ricos do continente.
Uma das maiores dificuldades de construir esse enorme sistema ferroviário é o fato de que cabe a cada país construir sua própria seção da ferrovia. Com isso em mente, como exatamente alguns dos países menos ricos esperam financiar esse enorme projeto? Países em rápido crescimento, como Nigéria e África do Sul, têm mais condições de financiar trens de alta velocidade do que vizinhos sem saída para o mar, como Níger e Chad. Se a construção do sistema de trens de alta velocidade ficar só com os países africanos, isso fará com que países sem acesso ao mar fiquem ainda mais atrasados, enquanto os costeiros seguirão prosperando. Felizmente, esses países sem saída para o mar e menos ricos receberão ajuda significativa de fora. Na verdade, países de fora da África, como da Ásia, Europa e até mesmo os Estados Unidos, estão buscando se envolver no crescimento da rede ferroviária de alta velocidade da África. A China, na verdade, deve ser o maior colaborador estrangeiro na expansão da rede ferroviária africana. Considerando que a China já participou de grandes projetos de infraestrutura na África anteriormente, por meio da iniciativa Cinturão e Rota, a China já construiu ferrovias na Etiópia, Quênia, Nigéria e em outros países africanos. Por exemplo, a China já ajudou a financiar a ferrovia de Bitola Padrão, que no Quênia conecta a capital, Nairobi, ao seu principal porto no Oceano Índico, Mombasa. A China financiou a ferrovia Etiópia-Djibouti, criando uma rota comercial vital para países sem acesso ao mar. Assim como a ferrovia Lagos-Ibadan, na Nigéria, que melhora o transporte no país de rápido crescimento, Nigéria. Mas o que exatamente a China ganha com isso? Porque eles têm ajudado esses países, a milhares de quilômetros de distância, a melhorar seus sistemas de transporte. Aos olhos da China, eles se beneficiam mais dessas ferrovias que os próprios países africanos. A China financia esses países africanos por meio de empréstimos. De 2001 a 2022, a República Popular da China forneceu mais de 170 bilhões de dólares em créditos, doações e empréstimos para países africanos. Esses empréstimos tinham como objetivo financiar projetos de infraestrutura, como a construção de mais ferrovias e moradias. Esse novo dinheiro chegando à África foi empolgante no início, mas nos últimos anos, muitos países africanos têm recuado bastante em aceitar esses empréstimos. Por exemplo, em 2016, a República Popular da China emprestou 28,4 bilhões de dólares americanos para a África, enquanto em 2020 foram apenas 2 bilhões de dólares americanos. Recentemente, vários países africanos com economias frágeis enfrentaram problemas de dívida após aceitarem grandes financiamentos da China. Essas economias frágeis não conseguiram pagar essas dívidas e os pagamentos de juros desses empréstimos só têm aumentado. Em novembro de 2020, a Zâmbia se tornou o primeiro país a dar calote em um empréstimo concedido pela China, onde estima-se que eles devem aos credores chineses pelo menos 6,6 bilhões de dólares americanos. A China está emprestando dinheiro a economias frágeis da África, no que vem sendo chamado de armadilha da dívida chinesa. Muitos países africanos estão despertando para essa armadilha de pegar dinheiro emprestado de credores estrangeiros e agora estão mudando seu foco para a riqueza que podem criar de forma independente. Mas com a infraestrutura limitada nessas cidades africanas e ficando muito atrás de outros continentes em termos de liderança na economia digital, como exatamente a África tem criado sua própria riqueza? A criação independente de riqueza começa ao focar no que há sob o solo deles. Países como Níger, Senegal e a República Democrática do Congo têm aumentado suas exportações, especialmente de minerais dos quais possuem uma abundância única. Especificamente para a República Democrática do Congo, este país é o maior produtor de cobalto do mundo, de onde vem 55% de todo o cobalto. A República Democrática do Congo é o segundo maior produtor de diamantes, responsável por 21% da produção mundial. O país tem grandes reservas de cobre e ouro de alta qualidade. A República Democrática do Congo abriga a maior mina de ouro da África, a mina de ouro de Kabali. A mina de ouro de Kabali tem produzido 750 mil onças de ouro por ano, com milhões de onças ainda a serem extraídas. Além disso, ao irmos para o Nordeste, a Nigéria se destaca como uma das economias que mais crescem no mundo, graças à sua abundância de petróleo extraível. A Nigéria é a maior exportadora de petróleo da África e é a nona maior exportadora de petróleo do mundo. Grande parte desse petróleo é encontrada na região do Delta do Níger, na Nigéria, que é uma área costeira localizada na parte sul do país. Essa região possui cerca de 78 dos 159 campos de petróleo da Nigéria. Com essa abundância de petróleo, a Nigéria vem investindo esses lucros no crescimento da infraestrutura do país. Cidades como Lagos passam por rápida urbanização, atraindo mais pessoas rurais em busca de melhores oportunidades.
Muitas dessas oportunidades giram em torno do setor de tecnologia em crescimento em Lagos, onde estima-se que a economia digital contribua com 20 a 25 bilhões de dólares para o PIB da Nigéria. Esse crescimento no setor de tecnologia tem levado uma população jovem e conectada a buscar a criação de startups na Nigéria. Com essa rápida urbanização e um PIB em crescimento, espera-se que a Nigéria seja, na verdade, o terceiro país mais populoso do mundo até 2050. O crescimento econômico melhorou o sistema de saúde, reduziu a mortalidade infantil e permitiu que mais nigerianos tivessem filhos. Em 2022, a taxa média de fertilidade na Nigéria era de 5,1 nascimentos por mulher. Isso é dramaticamente mais alto do que a média global, que é de apenas 2,4 nascimentos por mulher. Na verdade, cerca de 44% da população da Nigéria tem menos de 15 anos de idade. Isso é bem mais alto que nos Estados Unidos, onde só 18% da população tem menos de 15 anos, e ainda muito mais do que no Japão, onde apenas 11% da população tem menos de 15 anos de idade. Na verdade, essa é uma tendência comum em quase toda a África, onde a população desses países africanos está crescendo muito mais rápido do que no resto do mundo. Na verdade, incríveis 19 dos 20 países com maior crescimento populacional estão todos localizados na África. As mulheres africanas têm muito mais filhos que as asiáticas e europeias. No Níger, por exemplo, a taxa de fertilidade é de 6,6 filhos por mulher. Em geral, os países africanos têm menos acesso a métodos contraceptivos, mas também possuem um sistema de saúde em crescimento que está reduzindo as taxas de mortalidade infantil. A combinação desses dois fatores levou a uma explosão populacional em praticamente toda a África. A população jovem da África favorece a inovação econômica, pois a força de trabalho jovem se adapta rápido às novas tecnologias e tende mais ao empreendedorismo. Uma dessas iniciativas empreendedoras que a África vem buscando é a criação de cidades inteligentes. O Quênia está criando a cidade Kansa, prevista para ser o novo Vale do Silício da África. Planejada como cidade inteligente e polo tecnológico, fica a cerca de 70 quilômetros a sudeste de Nairobi, no Quênia. Este ambicioso projeto integra o Plano de Desenvolvimento Visão 2030 do governo do Quênia, que visa tornar o país industrializado, limpo e tecnologicamente avançado. A cidade Kansa terá um Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia do Quênia. Uma nova internet de alta velocidade, muitas residências, parques e hospitais, e tem como objetivo criar milhares de empregos voltados para a nova economia digital. A cidade terá um trem de alta velocidade ligando Nairobi e Mombasa, duas das maiores cidades do Quênia, facilitando o transporte de mercadorias ao Oceano Índico. Essa cidade também funcionará com fontes de energia renovável, algo que não é muito comum para cidades africanas no século XXI. Se for bem sucedida, essa cidade inteligente servirá de modelo para outras nações africanas que buscam desenvolver cidades inteligentes. Outros países africanos já seguem o exemplo do Quênia, como a Nigéria, que iniciou a construção da Eco-Atlantic. A África do Sul constrói a Lanceria City e Ruanda desenvolve a Vision City, cidades inteligentes que adotam tecnologias avançadas e melhoram a infraestrutura urbana. Cidades inteligentes e desenvolvimento urbano não seriam possíveis. Sem a taxa de fertilidade extremamente alta da África, no entanto, países fora do continente africano não têm experimentado esse rápido crescimento econômico. Um dos principais motivos são as taxas de fertilidade muito baixas desses países, que em alguns locais já contribuem para o colapso populacional. Em 2022, todos os países europeus registraram uma taxa de fertilidade abaixo da taxa de reposição de 2,1 nascimentos por mulher. A taxa média de fertilidade da União Europeia foi de 1,46 nascimentos por mulher, o que fará a população do continente diminuir gradualmente. Sem uma imigração substancial, menos jovens entrando no mercado de trabalho resultaram em uma população em idade ativa menor. Essa população em idade ativa cada vez menor teve que sustentar a crescente população idosa em toda a Europa. Sem contar que programas como a Previdência Social e o setor de saúde estão começando a exigir mais recursos com o envelhecimento da população europeia. Como menos trabalhadores estão contribuindo para o financiamento desses programas, os governos da Europa estão começando a enfrentar sérios déficits de financiamento. Países europeus tentaram resolver a baixa fertilidade, aumentando a imigração e trazendo pessoas de outros continentes. A Alemanha tem liderado nesse aspecto com seus números de imigração, onde em 2023, 1.933.000 pessoas imigraram para esse país. A Alemanha é seguida pela Espanha, com cerca de 1,3 milhão de imigrantes, e depois vem a França e a Itália, com aproximadamente 400.000 novos imigrantes em 2023. Esses imigrantes costumam ser mais jovens que a população nativa europeia, ajudando a compensar o envelhecimento demográfico.
A Alemanha prioriza trabalhadores altamente qualificados para sua força de trabalho, enquanto Espanha e Itália dependem de imigrantes para empregos sazonais e manuais. A Europa tem visto uma onda de solicitantes de asilo e refugiados vindos de zonas de conflito como Síria, Afeganistão e, mais recentemente, Ucrânia. Países como Alemanha e Suécia introduziram programas voltados para integrar solicitantes de asilo em seu mercado de trabalho e tiveram resultados variados. Alguns desses programas tiveram sucesso, mas em média, muitos solicitantes de asilo ainda enfrentam muitos desafios para entrar no emprego formal, como acesso a permissões de trabalho, a barreira do idioma e acesso limitado à educação. Setores de agricultura e construção têm tido sucesso com trabalhadores solicitantes de asilo, onde há menos exigência de formação educacional e menos necessidade de ser alfabetizado no idioma. Os países africanos têm como vantagem sobre grande parte da Europa seus maiores recursos naturais. A maioria dos países europeus depende da importação de petróleo, gás e outros recursos naturais por não serem autossuficientes em energia. Antes de 2022, muitos países europeus eram extremamente dependentes da Rússia para obter energia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a União Europeia implementou sanções massivas contra a Rússia, basicamente encerrando a prática de importar petróleo russo. A Alemanha passou de ter 36,5% do seu total de importação de petróleo bruto vindo da Rússia em 2022 para, em 2023, apenas 0,1% vindo da Rússia. Outros países da União Europeia também dependiam muito da Rússia para petróleo bruto antes da invasão. Após essas sanções impostas à Rússia, os preços da energia na Europa dispararam quando um de seus principais fornecedores foi praticamente eliminado. Por exemplo, na Holanda de 2021 para 2022, as contas médias de eletricidade das famílias aumentaram impressionantes 953%. O aumento dos preços da energia também impactou os preços dos alimentos e a inflação geral. A taxa média de inflação em toda a Europa atingiu o pico em outubro de 2022, chegando a impressionantes 10,6%. A Europa não via inflação tão alta desde o início dos anos 1970, há cerca de 50 anos. Essa crise energética na União Europeia levou muitos desses países a reavaliarem sua dependência de outros países. Para recursos naturais como o petróleo, o único problema é que, na maior parte da União Europeia, eles não têm petróleo próprio. Os países africanos geralmente têm uma maior abundância de recursos naturais em comparação com os países europeus, por exemplo. A Alemanha tem recursos minerais como lignito e sal, mas depende muito da importação de petróleo e gás. A França tem pouco urânio para energia nuclear e depende muito da importação de combustíveis fósseis. Itália, Espanha e Polônia têm reservas de carvão, mas dependem principalmente de importações para obter energia. Os dois países europeus que realmente possuem abundância de recursos naturais são Noruega e Ucrânia. Nenhum desses países integra a União Europeia, e devido à guerra com a Rússia, os recursos da Ucrânia estão gravemente comprometidos. Mesmo que países da União Europeia desejem maior independência energética, isso é quase impossível pela falta de recursos naturais. Isso força grande parte da União Europeia a ter que importar seu gás natural e petróleo de países como Noruega, Estados Unidos e agora muitos dos países africanos em ascensão, como Argélia e Nigéria. Devido ao desejo de mais independência energética, muitos países europeus passaram a investir em fontes renováveis, como solar, eólica e geotérmica. Essas formas de energia renovável têm um custo muito alto. No entanto, construir novas instalações de energia renovável, como parques eólicos, solares e usinas hidrelétricas, exige um investimento inicial muito alto. Além disso, fontes de energia renovável como solar e eólica não são tão consistentes, pois dependem das condições climáticas. Projetos de energia renovável em larga escala, como parques eólicos e solares, costumam ocupar grandes áreas de terra, frequentemente destruindo habitats e alterando o uso do solo. Isso pode deslocar muitas populações de animais silvestres e causar erosão do solo e degradação da terra em vários casos. Muitos defendem que adotar fontes de energia renovável trará mais benefícios a longo prazo do que as tradicionais. Por ora, muitos desses países africanos expandem rapidamente suas economias com a extração de petróleo e mineração de recursos naturais. Embora o PIB da maioria dos países europeus ainda seja muito mais alto do que o de seus equivalentes africanos, a taxa de crescimento do PIB dos países africanos atualmente é muito maior do que a da maioria da Europa. Por exemplo, 16 países africanos têm uma taxa de crescimento do PIB de 5% ou mais. Compare isso com a Europa. Apenas 2 países europeus têm uma taxa de crescimento do PIB de 5% ou mais, Mônaco e Bielorrússia.
Se reduzirmos ainda mais o limite para uma taxa de crescimento do PIB de 3% ou mais, 35 países africanos têm uma taxa de crescimento do PIB de 3% ou mais. Compare com a Europa, só 14 países europeus têm crescimento do PIB de 3% ou mais. Agora você pode estar pensando, há menos países europeus do que africanos, já que nesta lista há um total de 46 países europeus e 54 países africanos. Obviamente vai haver menos países europeus com uma taxa de crescimento do PIB acima de 3% do que países africanos nesse nível. Se criarmos razões simples, ainda teremos esse resultado. 64% dos países africanos têm uma taxa de crescimento do PIB acima de 3%, enquanto apenas 30% dos países europeus têm uma taxa de crescimento do PIB de 3% ou mais. Essa diferença marcante mostra o quanto as economias dos países africanos estão crescendo mais rápido em comparação com os países europeus atualmente. Agora, obviamente, ao analisar um continente como um todo, sempre haverá algumas exceções. Alguns países europeus estão crescendo em taxas muito mais rápidas do que alguns países africanos. Por exemplo, em 2022, Mônaco teve uma taxa de crescimento do PIB impressionante de 11,1%, e o Sudão, em 2023, teve uma queda do PIB de 12,3%. Mas usando essas proporções básicas para países com uma taxa de crescimento do PIB de 3% ou mais, fica claro qual continente, em média, está experimentando o crescimento mais rápido hoje, em 2024. Muitos economistas argumentam que os países africanos estão passando pelo seu crescimento de recuperação, enquanto os países europeus ao norte já representam economias maduras que tiveram seu crescimento rápido há muito tempo. Muitos países africanos podem ignorar etapas antigas do desenvolvimento industrial e adotar diretamente novas tecnologias atuais. Por exemplo, muitas nações africanas pularam a infraestrutura de telefonia fixa e passaram diretamente para a tecnologia móvel e o banco móvel. Em 2002, aproximadamente, 1 em cada 10 pessoas que viviam no Quênia possuíam um telefone, e agora, em 2024, a posse de celulares é tão comum no Quênia quanto nos Estados Unidos. O Banco Mundial estima que 650 milhões de africanos têm acesso a celulares, superando o número de donos de celulares nos Estados Unidos e Europa. Em certos países africanos, mais pessoas têm celular do que acesso a água potável, conta bancária ou eletricidade. Como essas economias africanas partem de um PIB per capita mais baixo, até mesmo pequenas melhorias em suas economias acabam gerando altas taxas de crescimento em termos percentuais. Por outro lado, esses países europeus têm economias muito mais maduras. Esses países já passaram por suas fases de industrialização e urbanização, e agora têm espaço limitado para uma expansão rápida. Um país europeu que não só tem apresentado estagnação no crescimento, mas que na verdade vem passando por um declínio econômico é Portugal. Desde a pandemia, Portugal tem visto um rápido influxo de imigrantes. Chamados nômades digitais de países ricos como Estados Unidos e Inglaterra, eles têm levado Portugal a uma espiral econômica descendente. E você pode descobrir exatamente o porquê disso neste vídeo aqui.